revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?
Naquela mesma hora eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, caríssimos noiteiros, queridos madrinhas e padrinhos, afilhados e afilhadas de São José nesta noite, hoje iniciamos um tempo especial. Hoje, com esta celebração solene, iniciamos um tempo novo, o tempo da novena do nosso padroeiro. 9 dias, onde seremos convocados pela palavra do Evangelho para nos aproximarmos de Jesus. Gostaria então, amados irmãos e irmãs, a partir do texto do Evangelho de hoje, gostaria que nós encontrássemos e depois meditássemos sobre as 3 virtudes para vivermos bem essa novena. 3 virtudes, 3 características, 3 atitudes, mas sobretudo 3 modos que, vivendo, poderemos no final da novena dizer: de fato, foi um tempo de Deus na minha vida. A primeira atitude, a primeira virtude é um tempo para ouvir a Deus. Amados irmãos, vivemos mergulhados, todos nós, vivemos mergulhados num profundo barulho, vivemos mergulhados numa mistura de tantas vozes, tantas informações, tantas coisas chegam até nós e às vezes tão pouco ouvimos a Deus. Bastaria, amados irmãos, uma conta rápida, bastaríamos elencar o tempo que passamos com o nosso celular, bastaríamos colocar o tempo que passamos na TV, no rádio, o tempo que estamos batendo papo com os nossos amigos e familiares, e do outro lado, na outra coluna desta conta, nós colocássemos o tempo que passamos com Deus. Logo, nós iríamos perceber que precisamos aumentar o nosso tempo com Deus. E a novena, amados irmãos e irmãs, é este tempo para aumentarmos o ouvir a Deus. Foi o que aconteceu no Evangelho de hoje. Os discípulos de Emaús ouviram aquele forasteiro. Os discípulos de Emaús que saíram tristes, que deixaram Jerusalém. Sabemos que a palavra Jerusalém significa cidade da paz. E quando eles deixam Jerusalém, eles estão querendo dizer: perderam a paz, deixaram a paz, pararam no caminho com o rosto triste. Eles ouviram Jesus e por isso seu coração ardia, porque somente é capaz de inflamar o nosso coração a palavra que desce do céu e para lá não volta sem que antes tenha fecundado a terra. Amados irmãos, há 500 anos atrás, um dos maiores escritores da língua portuguesa, Padre Antônio Vieira, ele escreveu um sermão, e nesse sermão, um dos textos mais importantes da língua portuguesa, ele fala o seguinte, ele fala sobre a parábola do semeador. Nós conhecemos a parábola do semeador. A parábola do semeador é Jesus que diz que o reino de Deus é como alguém que sai
pelo campo, semeando a semente. Algumas sementes caem à beira do caminho, outras caem entre pedras, outras caem no meio da estrada, mas uma parte da semente cai na terra boa, e esta terra faz com que a semente dê muito fruto. E perguntava-se então Padre Antônio Vieira, olhando para o mundo de hoje, diminuiu a pregação do Evangelho? Não. Ainda mais hoje, com os meios de comunicação, basta ligar um pouco a televisão e nós vamos ver vários padres pregando o Evangelho. Hoje, o Evangelho continua sendo pregado. Mas, se perguntava Antônio Vieira, por que então nós não vemos os frutos do Evangelho? Será que a semente do Evangelho deixou de frutificar? E a resposta dele era, não. O que mudou foi o terreno. O que mudou foi cada um de nós. Nós mudamos. Nós nos fechamos à palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus e às vezes a impedimos de frutificar. Então a novena é esse tempo para ouvir a palavra de Deus. 9 noites seguidas estaremos aqui, ouvindo aos pés do Senhor sua palavra. Tempo para ouvir. Mas, segunda virtude, é um tempo para falar com Deus. Como é bonito no Evangelho de hoje, os discípulos de Emaús, sem saber que é Jesus que está caminhando com eles, os discípulos de Emaús conversam com Jesus. Os discípulos de Emaús são até grosseiros com Jesus, mas eles conversam com o Senhor. Por acaso você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu? Jesus, aquele que era um profeta grande em obras, mas que os nossos chefes entregaram e morreu, e faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Eles conversam com Deus. Eles falam com Deus, mesmo que seja para reclamar. A novena, amados irmãos, é um tempo para falarmos com Deus. É um tempo para, depois de ouvir a Deus, respondermos a Deus. Amados irmãos, quando um fala, o outro responde, então aqui nasce uma conversação. Quando Deus nos fala e nós respondemos, nasce a oração. A oração é conversar com Deus. É primeiro ouvi-lo para depois respondê-lo. E será um tempo de conversa com o Senhor. Cada noite nós iremos trazer para o Senhor um tema da nossa vida para conversar com Ele. Mas a última virtude, amados irmãos, é a confiança. Por que nós fazemos uma novena? Porque nós confiamos em Deus. Nós sabemos que o que pedirmos a Ele, Ele nos dará. Nós sabemos que Ele não é um Deus terrível, que criou o mundo e depois deu as costas ao mundo. Não, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus Pai, é o Deus sempre atento, é o Deus que mora nos céus, diz o Salmo, mas se inclina para ouvir a súplica do pequenino. E nós confiamos neste Deus. E nós estamos aqui porque acreditamos que Ele é capaz de mudar a nossa vida, que Ele é capaz de nos restaurar, que Ele é capaz de nos dar novos caminhos e rumos. Sobretudo neste ano, amados irmãos, o motivo da nossa confiança nessa novena é a nossa família. Nós estamos aqui para rezar por ela, rezar pelos nossos idosos, rezar pelos nossos doentes, rezar pelos casais, esposas, maridos, rezar pelos filhos, rezar pelos jovens, rezar pelas crianças, rezar pelos casais de namorados,
para que construam a sua casa sobre a rocha do Evangelho. Rezar por nossas crianças e adolescentes, estudantes, para que possam ir à escola com confiança, com alegria, com liberdade, não com temor. Queremos rezar por nossas famílias e desde já sabemos que o Senhor nos dará. É muito bonito, no momento da ressurreição de Lázaro, Jesus faz uma oração antes de ressuscitar Lázaro. E Jesus diz assim: obrigado, Pai, porque me escutas. Tu sempre me escutais. Antes de pedir a ressurreição de Lázaro, Jesus já agradece. Essa é a atitude da confiança. Ouvir, falar, confiar. Estes discípulos, eles confiaram. Eles confiaram tanto que eles voltaram correndo para Jerusalém de noite. Lembrem que no Evangelho, eles dão um conselho a Jesus. Eles dizem: Senhor, fica conosco, porque é tarde, a noite vem chegando, não é bom que viaje à noite. Mas eles, depois de terem reconhecido Jesus ao partir do pão, eles são tão preenchidos de confiança que eles podem voltar de noite 11 quilômetros. E eles voltam porque não é noite, porque agora o sol que os ilumina não é mais o astro no céu. O sol que ilumina os discípulos é a fé no seu coração. E quem tem fé nunca caminha no escuro. E quem tem fé sempre traz dentro de si a luz de Cristo. São José Operário, ele é o nosso padroeiro. E como nosso padroeiro, a primeira coisa que ele está hoje é muito feliz, porque ele nos chamou e nós estamos aqui. E nós estamos aqui para agradecê-lo, para dizer: São José, obrigado por sua proteção. São José, obrigado por todos os benefícios, por todas as graças, por todos os milagres que o Senhor opera na nossa vida. Mas estamos aqui também para dizer a São José: São José, nós queremos confiar ainda mais em vós. Nós queremos vos pedir ainda mais, sobretudo, pedir a graça das graças, que assim como o Senhor cuidou da Sagrada Família de Nazaré, o Senhor cuide da nossa família. São José, protegei a nossa família. E São José, então, nos apresentará a Jesus Cristo e a Nossa Senhora. E ele repetirá na nossa vida a casa de Nazaré. E todos nós seremos membros da casa de Nazaré, membros da família de Deus. Amém. Creio em Deus Pai,